Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Eu agradeço demais a oportunidade, ao pastor Aderico. Todas as vezes que eu estou em Portugal, e quase todos os anos eu venho, né, eu tenho ministrado aqui. Obrigado por abrir as portas. A gente sabe que é muita gente que vem em Portugal, muitos pregadores, né, e muita gente querendo ministrar, e graças a Deus o Senhor tem aberto as portas. Irmãos, meu nome é Aguinaldo Castanheira. Hoje, da última vez que eu vim aqui, eu morava na Flórida. E o Senhor nos levou de volta a Belo Horizonte. Sou pastor da Casa Church. Abri um novo trabalho, uma nova igreja lá. Estamos caminhando. Trago um abraço da minha esposa. E é interessante porque ontem eu estava orando, falando: Deus, o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? E uma das coisas que eu decidi quando estava vindo para cá e orando, que eu não iria pregar. Eu gostaria de abrir o meu coração com vocês nessa manhã. Que fosse uma conversa, que fosse algo que pudesse mudar de fato o seu sair. Quando você sair ali, alguma coisa pudesse mudar uma chavinha aqui dentro e pudesse te ajudar. Assim como essa palavra que está no meu coração aqui mudou a minha vida, eu gostaria que mudasse o seu coração também. E o tema, se a gente desse uma mensagem, um nome para essa mensagem, seria a arte de saber esperar. Por quê, irmão? Porque eu não sei esperar. Eu costumo dizer que eu sou mais rápido que imediatamente. Eu entro na porta, depois eu bato. Eu sou aquela pessoa que jogo a chave dentro da gaveta e tranco a gaveta. Sou muito rápido no pensamento, muito rápido para fazer as coisas. E isso é um problema, porque nessa rapidez a gente, por muitas vezes, bate com a porta na cara. Erra o caminho, erra o alvo, perde dinheiro, perde pessoas, perde amizades. E eu sou assim. Então, por isso que eu estou dizendo que eu não vou pregar para vocês, eu vou conversar com vocês algo que eu também preciso aprender. Irmãos, a vida é tão séria e as coisas passam tão rápido. Eu não sei se você sabe, para você comer uma boa comida hoje, você não pode comer rapidamente. Qualquer boa comida em restaurantes caros que você for, se você for pedir uma comida, ele vai preparar na hora. Ele vai demorar um tempo para chegar. Não adianta, nós entramos no McDonald's em 5 minutos, 2 minutos, está na sua mão. Hoje você vai comer no self-service, você nem olha o que, às vezes nem olha o que está lá, a gente pega, nós somos muito rápidos, o tempo está exigindo isso. Nós oramos e oramos rápido, lemos a Bíblia, lemos rápido, porque aprendemos, estamos nesse tempo. Mas se eu for entrar num restaurante, eu fiz um passeio de navio e tem vários restaurantes dentro do navio, e eu aprendi isso, que quando eu fui num restaurante específico, a comida demorou. E eu já estava com muita fome, além de demorar, ela veio pequenininha, né? Parecia que não tinha nada naquele prato e um X no meio. Eu não sei se era para comer o X ou para comer o... Eu não sabia, mas demorou 1 hora. E aí que o chefe me disse: olha, qualquer comida que se pede demora, porque nós preparamos na hora, nós preparamos com carinho. Então, irmãos, aprender a esperar é uma arte. Aprender a esperar é uma virtude. E eu queria falar nisso no texto que está em Lucas capítulo 1. Evangelho de São Lucas capítulo 1, o nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, de novo vou dizer, eu não quero pregar, eu quero abrir o coração com os irmãos, para que, quem sabe, possa realmente mudar uma chave aí e você alcançar aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto espera, que algo aconteça de fato hoje em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 57 em diante, você achou, diz amém. Se não achou, fala: espera aí, pastor. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado com ela de grande misericórdia, e se alegraram com ela.
Ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de Zacarias, seu pai. Então respondeu sua mãe, não, ele será chamado João. E lhe perguntaram, mas não há ninguém na tua parentela que tenha esse nome? Então perguntaram por aceno ao pai do menino que nome colocaria. E ele, pedindo uma tabuinha, escreveu, o nome dele é João. E todos se maravilharam. Imediatamente a boca se abriu, a língua se soltou e falava louvando a Deus. E caiu temor sobre todos os seus vizinhos, e toda a região montanhosa na Judéia foram divulgadas estas coisas. E todos que ouviram conservaram em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Pai, nós te pedimos, abre o coração do Senhor para conosco nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui, isso é notório. Nós cantamos a Ti, Jesus, e agora fala com cada um de nós que estamos aqui para a glória do Teu nome. Nós precisamos sair daqui transformados, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, eis a Tua palavra que foi lida, e ela em si já cura a nossa alma. Agora revela esta palavra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando é uma história de um rapaz com 8 anos de idade, no Rio de Janeiro, ele sustentava a sua casa. A mãe, ele tinha 5 irmãos, a mãe separada, trabalhava em casa de família e o sustento não dava. Então ele, com 8 anos de idade, ele decidiu sustentar a casa e saía para vender uns bolinhos. E com 8 anos de idade, falaram para ele, você nunca vai ser nada, porque a sua família é pobre. Sua família, ela mora em favela. E isso ficou muito no coração daquele menino. Mas ainda assim, pensando nisso, ele falou assim, olha, um dia eu serei alguém, mas eu preciso esperar que isso aconteça. Só que as circunstâncias, todas as circunstâncias, empurravam ao contrário. E ele sempre no coração, aprendendo a esperar em Deus. A mãe dele levou ele para um centro espírita e ele começou a entender naquela época que esse era o caminho que ele devia tomar. Mas um belo dia, mesmo lá dentro desse centro espírita, disseram para ele que existiam vários demônios que empurravam ele para baixo. E um dia convidaram ele para entrar numa igreja evangélica. Ele entrou na igreja evangélica, se converteu e algo mudou aqui dentro. Mas ainda assim, sem saber esperar, ele começou a dar alguns passos além, fora da expectativa de Deus. Um belo dia, ele no monte orando, falando, Deus, o que eu preciso fazer para mudar de fato a minha vida? E Deus falou com ele lá no monte, aprende a esperar, porque grandes coisas eu vou fazer. Esse moço viveu um tempo em Belo Horizonte, viveu um tempo em Sabará, viveu um tempo no Rio de Janeiro. Esse moço um dia estava orando, estava no altar do Senhor, e Deus deu uma palavra para ele, olha, eu vou te levar no mundo inteiro. Ele falou, mas quando vai acontecer isso? Calma, isso vai acontecer. E é interessante que esse rapaz, ainda pobre, ele não tinha ido nem em outra cidade, não tinha viajado nem 100 quilômetros. Irmãos, 20 anos depois, esse moço já tinha viajado a 50 países pregando o evangelho, e esse moço está aqui hoje, sou eu. Tem coisas que a gente precisa entender que não acontece agora. Mas eu não sei se você tem uma promessa de Deus, já teve uma palavra profética, já orou algo. Se você aprendeu que Deus vai falar conosco aqui, irmãos, o seu tempo vai chegar. Eu não tenho dúvida, o tempo de todo mundo, de todos nós, de alguma forma chega. E é muito interessante a oração desse casal, Zacarias e Isabel. Irmãos, eles eram homens e mulheres, eram prósperos, eram ricos. Eles eram sacerdotes, ele era sacerdote. E não era para qualquer pessoa ser sacerdote naquela época. Agora, eles tinham basicamente tudo, mas não tinham basicamente nada. Porque
Se você for pensar, era horrível para um casal em Jerusalém não ter filhos, não ter uma posteridade. E qual que era a oração primordial desse casal? Ter um filho. Irmãos, com 60 anos já, a esperança havia se acabado. Isabel tinha cerca de 60 e talvez o seu esposo Zacarias tinha cerca de 70. Não tem uma certeza, mas era mais ou menos isso. 60 anos orando, porque 60 anos pedindo. E é é um fato a gente pensar que quando eles vão para o templo, a promessa que eles gostariam que estivesse dentro na casa deles ainda não tinha. E aí eu fico pensando no coração dessa mulher, no coração desse pai, no coração dessa família, imaginando coisas que não teriam. E que, na verdade, eles só precisavam esperar um pouquinho a mais, irmãos. Eu acho que a primeira coisa que eu posso conversar com os irmãos é: espera ainda um pouquinho. Não faz besteira, não. Não volta, não. Sabe, não larga, não. Sabe, irmãos, tem coisas que, às vezes, para ganhar, a gente tem que aprender a perder. Sabe, perder para o cristão é sempre ganhar. Sabe, quando a gente pensa nisso, olha, eu imagino o jovem rico, quando chegou para Jesus e fez aquela famosa pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, eu gostaria de ser aquele jovem rico, e ele gostaria de ser eu. Eu gostaria de ter o que o jovem rico tinha, que era riqueza, e ele gostaria de ter o que eu tenho, que é salvação. Só que eu não tenho o que ele tinha, e nem ele tinha o que eu tenho. O jovem rico tem o que você gostaria de ter, mas ele não tinha o que você tem. Então ele chega para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Senhor? E Jesus foi direto no ponto da qual ele nem precisava abrir mão, ele não precisava doar o dinheiro, ele só precisava querer fazer aquilo. E ele não queria esperar a bênção acontecer. É a ideia da mulher de Ló. Mulher de Ló, qual que era a ordem de Deus? Olha, vocês vão e não olham para trás. A mulher de Ló, ela perdeu a bênção estando próximo da sua salvação. Ela perdeu a promessa, porque quando ela estava caminhando, ela não teve a expectativa de esperar a próxima caverna. Então ela olha para trás de tanta curiosidade. E quantos de nós, irmãos, olhamos para trás e esquecemos o futuro? Nós costumamos olhar aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós perdemos, aquilo que o ontem, vivemos o ontem. Tem gente que vive o ontem demais, tem gente que vive o futuro demais e perde o presente. Eu aprendi nesses dias a viver o hoje, a viver o presente, a viver o agora, viver do jeito que eu estou. Zacarias, diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, coube sorte entrar no templo e oferecer incenso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender, para a gente aprender a esperar, é viver no templo, na igreja. Na igreja, quando Zacarias estava lá dentro, foi o momento que o anjo apareceu. Na igreja, quando Zacarias entrou para oferecer sacrifício, foi o momento que o milagre aconteceu. Irmãos, eu sou aquela pessoa apoiadora de que o crente precisa viver na igreja. Não tem melhor ambiente que esse. A gente precisa aprender a levar, além disso, levar esse ambiente para casa. Por que acontecem as coisas diferentes aqui? Porque quando a gente põe o pé ali fora, parece que a gente deixa esse ambiente aqui e leva o nosso próprio ambiente. Você imagina o louvor que aconteceu aqui, você pegar o louvor que aconteceu, a palavra que aconteceu, as orações que aconteceram e levar isso para dentro do seu quarto. Levar isso para o seu trabalho, no seu dia a dia. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, o que está aqui não pode te largar lá fora. Isso também é aprender a esperar, é expectativa em Deus. Irmãos, a espera não é um acidente. A espera é uma dádiva. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Veja bem, nós não podemos somente esperar, temos que ter a paciência de esperar.
60 anos para que a promessa se cumprisse. Eu fico pensando em Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, vá. A palavra vá é letshevá, vá para um lugar que eu não vou te mostrar onde é. O nosso futuro, por mais que a gente queira que alguém chegue e profetize para nós, e nós amamos isso, quem não ama? O próprio povo judeu falou assim: envia-nos um sinal, mas não vai haver sinal. Deus pode direcionar o seu futuro, mas talvez Ele não vai te mostrar o seu amanhã. É esse microfone? E aí, você imagina se você fosse Abraão, e Deus chegasse para você e falasse: olha, vai para um lugar que eu não vou te mostrar onde é, que eu não vou direcionar, não vou mostrar para você o número, não vou te mostrar a casa, eu não vou te mostrar o dia, só vai. Vá, e à medida que você for caminhando, eu vou falando com você, no dia a dia, no tempo em tempo, no culto em culto, na palavra em palavra, no profeta em profeta. Aleluia. Irmãos, eu vivo isso na minha profissão, eu sou advogado em Belo Horizonte, e as pessoas não conseguem esperar a justiça em Belo Horizonte. E é interessante que todo advogado é culpado, né? Porque esse advogado não presta, está demorando demais a minha causa. Eu sofro isso o tempo inteiro. Doutor, cadê a minha causa? Está nas mãos do juiz. Ah, você é advogado ruim. Não, está nas mãos do juiz. Porque acontece o seguinte: quando uma causa chega na nossa mão e a gente distribui, agora a gente não pode fazer mais nada, tem que esperar. Isso foi me ensinando que nós, na nossa totalidade, irmãos, esperar não é sinônimo de letargia. Muito importante isso. Tem muita gente que é muito parado no tempo. Ele não anda nem para frente, nem para o lado. E ele simplesmente fica estático. Não. O esperar é continuar caminhando. Abraão sabia da sua promessa. Ele sabia lá na frente que algo acontecia. Ele esperava naquela promessa, mas ele continuou andando. Então você não pode parar. Se é que trabalhar, tem que trabalhar. Se é para estudar, tem que estudar. Se é para fazer isso, tem que fazer. Nós somos pessoas, a própria igreja é uma igreja dinâmica. A igreja, ela não para, ela continua. O culto de semana passada foi diferente do culto de hoje. O culto de semana que vem será diferente do culto de hoje. A cada dia, Deus, apesar de não mudar, Ele é diferente. Ele age diferente. E Ele age na sua vida de forma diferente. Sabe, irmãos, isso que é interessante de ver, mas a única coisa que Deus fala é espera. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Sabe o que é a plenitude do tempo? O tempo certo. A única coisa que eu sei é que não é o seu milagre. Os seus milagres vão chegar no tempo certo. O seu milagre, irmãos, acho que você não entendeu. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você está falando: Senhor, mas eu não vi milagres acontecendo ainda na minha vida. Eu vou te dar um. Só agora de manhã. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. E elas se renovam. Quando você abriu os olhos sem orar, sem pedir, sem clamar, você abriu os olhos, viu a misericórdia do Senhor e se renovou na sua vida. E é de graça, irmão. Você não orou, não clamou, não pediu nada. Olha a bondade de Deus para conosco. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós estaríamos mortos, irmãos. E isso, olha, por quê? Porque você esperou em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Olha, a arte de esperar implica em ter paciência. Eu não sei se você, irmãos, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E eu preciso aprender a cada dia mais. E essa palavra vem fluindo no meu coração. Um belo dia, eu estava passando num determinado lugar. Eu vivi 8 anos no ministério itinerante, por isso que viajei a 50 países pregando o evangelho. E um belo dia eu estava em determinado lugar e Deus falou comigo assim: abra uma igreja. Irmãos, 3 dias depois a igreja estava aberta. Eu sou muito rápido no pensamento, muito rápido para fazer as coisas. Mas em compensação, quantas vezes eu estava numa porta e Deus falava assim: não abre, não entra, não vá, não fale. E aí eu abria e o que acontecia do lado de lá me dava mal. Eu não sei o que Deus pode estar falando contigo nesse momento. Mas nessa terra, na maneira como nós vivemos esse tempo, o mundo da forma como está vivendo, irmãos,
nós precisamos aprender a sentar um pouquinho, meditar, relaxar e dizer: seja o que Deus quiser sobre a minha vida. Irmãos, em tempos, eu acredito que muitos de nós não passaremos pela morte, porque Jesus já está às portas. E nós sabemos por todos os sinais que está acontecendo ao redor do mundo, a qual Jesus já está voltando. E Ele vai levar a sua igreja. E eu pensando nessa situação, pensando nas 10 virgens, as 5 que não souberam esperar. E elas ainda tinham lâmpadas. Elas ainda tinham velas. Elas ainda tinham óleo. Elas sabiam que estava acabando. E no desespero, nosso óleo está acabando, vamos comprar mais. Se elas esperassem um pouquinho mais, um minutinho mais, diz a Bíblia, quando elas foram sair para comprar mais, quando elas saíram, o noivo chegou. Sabe, talvez você está com um problema com família, no casamento, e você ainda não entendeu que o melhor caminho para resolver é entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar e falar: Senhor, eu não espero nele ou nela, eu espero no Senhor. Eu sou filho, sou filha do Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu estava com um filho, ele, quando fez 14 anos, ele virou dark, memo, esse negócio assim, é memo, né? Emo. E eu olhando, ele crente, né? Dizia que tem crente emo. Não sei, deve ter, né? Aí, eu não podia, por que brigar? Entrei para o meu quarto, orei, clamei, e aquele menino parou de usar roupa gótica, colocou roupa branca, começou a mudar o coração, o Espírito de Deus veio no coração dele, ele se transformou, entrou na faculdade, fez curso de TI, hoje mora em Londres, trabalha com TI em Londres. Sabe, não era um momento de desespero, era um momento de falar: Senhor, respira. A palavra para você nesta manhã é: respira. Calma, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. Deus ainda está no controle. Eu fui, nessa pandemia, eu peguei Covid também, né, irmãos? Eu peguei, um pastor amigo meu pegou Covid na primeira leva. E eu, em casa, eu tive um pouquinho de sintoma, garganta, aquela coisa normal. E um amigo pastor também teve. E ele foi para o hospital e a irmã dele é médica. E chegou para ele e falou assim: Elton, olha, o seu problema não é Covid. E qual que é? Desespero. O desespero estava matando ele, o desespero com medo de morrer. Sabe, irmãos, e eu aprendendo, porque essa dádiva é um aprendizado, a gente aprender a esperar. Eu falei: Deus, olha, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu estou aqui, tem essa falta de ar, eu estou tomando os remédios, olha, eu não vou desesperar. Por que com medo, irmãos? Porque se eu morro com Covid, amanhã eu posso morrer num acidente, eu posso morrer dormindo. Tem um amigo meu que acordou, quando ele acordou estava morto. A apneia do sono pode nos matar. Então por que você está tão desesperado? Olha o que vai acontecer se você aprender a esperar. No próprio capítulo, no próprio versículo aqui, diz o seguinte: completou-se o tempo de dar à luz. Primeira coisa, segunda ou terceira, sei lá qual ponto que eu estou aqui, que a gente não está pregando, está conversando. Primeira coisa, você precisa descobrir o seu tempo. O seu tempo é diferente do tempo do vizinho. O seu tempo é diferente do tempo do pastor. O seu tempo é diferente do tempo da igreja. O seu tempo é diferente do tempo de fora. É o seu tempo. Aí você fala: mas pastor, qual é o meu tempo? Descobre. Em oração, a gente precisa parar de olhar para o chão e olhar para cima. Por isso que a Bíblia fala: pensai nas coisas que são lá do alto.
Se você quer coisas do alto, pense no alto. Tem um pastor antigo, Paul Yong-cho, que ele fala o seguinte: todas as coisas já estão lá em cima. Tudo que você precisa já estão no céu. Tudo que você quer seja física, quer ser espirituais, já estão lá. Só que o problema é que a gente busca aqui. E nós deveríamos buscar lá em cima. Quando eu recebi a promessa, eu fiquei desesperado, irmãos. Recebi a promessa que eu ia viajar no mundo inteiro. Irmãos, na época eu tinha 5ª série de grupo. Ou seja, eu era semi-analfabeto para os dias de hoje. Eu falei: Deus, como? Eu nunca viajei em lugar nenhum. E eu me lembro que a primeira viagem, primeiro convite que eu recebi foi em Londres. E eu fiz uns estudozinhos, falando: eles vão me perguntar onde que eu vou ficar, quanto tempo que eu vou ficar, o que vai acontecer. E o meu coração naquela situação, nervoso, né? Quando eu cheguei na imigração, eu ainda não tinha um passaporte europeu, porque eu sou filho de português. E agora eu tenho um passaporte, mas na época eu não tinha um passaporte brasileiro. E ele me perguntou em inglês: o que você veio fazer aqui? Eu respondi: mais ou menos. E ele falou: quantos dias você vai ficar? A única coisa que eu sabia era 10 days. 10 days. Bom, o fato é que eu entrei, fui pregar numa igreja anglicana. Tem um sininho, bonitinho, preguei com tradutor. E naquele dia, eu sentei numa festinha e eu vi um rapaz sentado do outro lado. E ele começou a me incomodar. Olha como é que o plano de Deus acontece. Ele começou a me incomodar. E eu comecei a incomodar a ele. Aí eu me levantei, os pastores estavam lá, não falavam inglês, e eu cheguei para ele assim, do nada: do you know about Jesus Christ? Eu não falava o português, irmãos. E para minha surpresa, ele falou assim: não. E eu comecei a pregar para ele em inglês. E eu ganhei ele para Jesus em inglês. E a oração, eu comecei a fazer a oração da fé em inglês, e eu senti que eu estava complicando as coisas. Aí eu chamei meu tradutor e falei: esse rapaz aceitou Jesus agora. E ele viu que era um inglês que estava sentado lá. Mas como? O meu tradutor perguntou. Não sei, eu sei que ele aceitou Jesus. E naquele momento, irmãos, a partir daquele momento, o inglês nunca mais saiu da minha cabeça. Quando Deus tem um propósito, Deus envia as armas. Deus envia o que você precisa. Se o seu propósito é ser um empresário, Deus vai enviar o dinheiro. Se o seu propósito é crescer nessa terra, Deus vai enviar a sabedoria. Se o seu propósito é estar bem neste lugar, se o seu propósito é ser curado, Deus vai enviar a cura. Tudo no seu tempo. Porque às vezes nós preocupamos com o tempo do outro, esquecemos do meu tempo. A Bíblia diz aqui: no tempo certo. Zacarias já tinha estado no tempo, Zacarias já havia desacreditado, Zacarias já havia ficado mudo, Isabel também da mesma forma, mas porque não era o tempo, era o tempo de Deus falar. Agora já era o tempo de Deus cumprir. Tem 2 tempos, Deus vai falando, até que no momento fala assim: opa, hoje nesse culto no dia tal, eu vou pegar aquele fulano de tal, aquela fulana de tal, aquele meu filho, aquela minha filha, e hoje o tempo dele vai se cumprir. Pode ser hoje, pode ser domingo que vem, eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele vai se cumprir. De alguma forma Deus vai se cumprir, irmãos. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, agora eu saindo de Londres, voltei para o Brasil, aí veio outro convite, veio outro convite. Quando eu assustei, irmãos, o mapa já estava assim. Eu já tinha 8 anos pregando o Evangelho, e a promessa de Deus, que tinha falado comigo há mais de 18 anos atrás, agora estava se cumprindo no tempo de Deus. Qual é o seu tempo? Na verdade, a pergunta é: o que você mais precisa de Deus hoje? Não amanhã, hoje. Se você for botar o seu joelho no chão e falar: Deus, o que eu mais preciso? Aquele jovem rico, o que ele mais precisava era o que ele não tinha de fato. Ele ansiava aquilo, mas ele não estava disposto a largar algumas coisas. Porque às vezes, irmãos, para a gente ganhar isso, tem que largar algumas coisas. Algumas coisas que a gente tem na mão impede a promessa de Deus se cumprir.
Eu não conheço você, não tenho a possibilidade de conhecer você, mas nós temos um Espírito Santo que está aqui e conhece o seu nascimento. Na verdade, o que você tem escrito lá no livro da vida é um nome, não é um número. Amém. Glória a Deus. Deus conhece você como você é. Não como você quer ser transformado ou como querem te transformar. Porque Deus te aceita do jeito que você é. Tempo de Deus é a primeira coisa. No versículo 58, os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para ela com grande misericórdia. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, irmãos, é essa misericórdia de Deus que nos faz chegar no tempo certo dele. Você já olhou, já parou para pensar? Como é que Deus é misericordioso para você? Faz assim, respira. Nesse exato momento, tem muita gente com um aparelho aqui e só respira através dele. Você não precisa. Você já parou para pensar quando você vai no banheiro, faz xixi, é xixi mesmo aqui? Xixi. E faz xixi? Já parou para pensar que tem muita gente que precisa de uma sonda? Olha para você ver como é que Deus é misericordioso. Você está vendo alguma grade na sua porta aí? Para você, irmãos, eu trabalho na área criminal no Brasil. Eu fui da polícia, então trabalho na área criminal. Você vai nas cadeias, às vezes liberar um cliente, aí você vê lá 50 pessoas e eles fazem assim pela grade, ó. Eles colocam a mão e falam, doutor, me ajuda aí, me ajuda. Tem alguma grade na sua frente? É misericórdia de Deus. Você está livre. Nós cantamos aqui, eu sou livre. Você está livre. Não tem algema na sua mão. Você está livre, irmãos. Deus que te libertou, foi Ele. Não foi seu braço, não foi se você tem olho verde, se é louro, se é negro, não importa. Não tem cadeia. E isso é tempo de Deus para a sua vida. Oh, maravilha. Irmãos, eu tinha tudo para ser traficante, para ser bandido. Eu falo que eu era uma pessoa boa, que eu nunca assaltei nenhum banco. Eu nunca fumei, nunca bebi. Mas, irmãos, eu achava que não precisava de ninguém, eu era muito autossuficiente. Aí um dia, eu entrando numa igreja evangélica pela primeira vez, o pastor pregou Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso. A gente precisa aprender a descansar em Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma história de uma pessoa que ele tinha um fardo nas costas, e esse fardo simbolizava os pecados da vida dele. Ele entrava na igreja com aquele fardo, colocava aquele fardo no altar, chorava, falava, Deus me livra desse fardo. Senhor, eu preciso assim, ficar livre dessa coisa que está me matando, é muito pesado carregar. E ele sentia um alívio no culto, o louvor era maravilhoso, e ele pegava, quando ele ia embora, ele pegava o fardo, colocava nas costas e ia embora. Mas você não é um pouquinho assim? Às vezes nós fazemos isso, irmãos. A gente se esquece que o fardo dele é suave, leve. Troca o seu fardo, a sua decepção, o seu problema, a sua confusão mental, emocional, pelo fardo de Jesus. É suave. É leve demais, irmãos. Você não entendeu? O Deus que você serve, Ele é mais amor do que justiça. Certa vez colocaram uma mulher adúltera na frente de Jesus. Falaram, Senhor, a justiça manda apedrejar. Se Jesus tivesse apedrejado aquela mulher, estava certinho, porque a lei mandava. Mas ele olhou para a mulher e para aquelas pessoas e falou assim, olha, eu vou dar uma outra interpretação da lei para vocês. A interpretação da graça. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eles foram embora, entenderam. Jesus olhou para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Nem eu te condeno, vai, não peques mais.
Irmãos, nós somos pecadores o tempo inteiro, mas nós temos um Deus perdoador de fato. Temos um Deus que nos ama do jeito que somos. A gente não vai ser perfeito nunca, não tem perfeição em nós nenhuma. Se a gente começar a aprender que o nosso dia a dia a gente vai mudando de glória em glória, de graça em graça, de favor em favor, de culto em culto, de oração em oração, de queda em queda, de levantar em levantar, de aprendizado, a gente aprende todo dia. A única coisa que nós não podemos fazer mais é nos desesperar. O tempo está nos levando para o desespero. A Rússia está nos levando para o desespero. Estados Unidos nos leva para o desespero. O coronavírus nos leva para o desespero. Mas nós continuamos esperando no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu acho que se a gente terminando aqui, e eu for orar por vocês, se o pastor permitir, eu não queria pedir o Espírito Santo que te enchesse, eu queria pedir o Espírito Santo que te fizesse chorar. Porque o choro lava a alma por dentro. Não o choro do desespero, mas o choro de gratidão, o choro de se sentir como filho. Jesus tinha muitos discípulos. Tinham 3 mais chegados, mas tinha um só que deitava o ouvido, a cabeça no peito de Jesus. E quer mais privilégio que esse? Sabia que hoje você pode sentir isso? Irmãos, esse ambiente está tão cheio de glória, porque eu posso sentir de fato o Espírito Santo movendo neste ambiente, nos curando, tratando cada um de nós, dizendo: filho, você não está só. Não existe a possibilidade de você estar só. Aleluias. 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 Eu tive um problema sério com meu pai. Meu pai tinha 3 famílias no Brasil. Era um homem muito próspero. E como eu falei que eu passei fome nessa situação, porque ele ficou com outra família, eu tive um problema de relação com Deus, com meu pai. Quando me converti, na primeira semana, Deus olhou para mim e falou assim: vai na casa do seu pai e pede perdão. Mas pede perdão por quê? Pede perdão para você ficar livre. E é interessante que, como que o perdão nos liberta. Quando eu pedi perdão para o meu pai, por estar ficado com raiva, ódio que eu tinha dele, automaticamente o homem que era devoto a Fátima olhou para mim e falou assim: que Deus é esse que você está servindo? E naqueles dias houve um amor entre a gente, e uma das primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus foi meu pai. Depois ganhei a esposa dele, que era funcionária da nossa casa. Depois ganhei os meus irmãos. E Jesus foi entrando naquela casa por causa do perdão. Talvez você está aqui com sofrimento com tantas pessoas. Tantas pessoas te colocaram para baixo. Tantas pessoas te enganaram, te desenganaram. Tantas pessoas falaram coisas que não deveriam. Eu ouvi muitas coisas, irmãos. Vocês não têm ideia o que eu escuto de crente, de pastor, por ser advogado e pastor. A gente escuta coisa demais, mas eu não quero mais levar coisas para o meu coração, irmãos. O meu coração já nem meu é. Tem outro batendo aqui dentro, foi ele que pôs. Seu coração já nem existe mais, você nem vivo mais está. Você morreu.
Morremos em Cristo, irmãos. Nós somos passageiros nessa terra. O corona passou, eu também passei. Eu vou passar, não vou ficar. O meu lugar é lá em cima. Sabe, irmãos, eu preciso aprender a esperar um pouco mais. A promessa está vindo, o milagre está vindo, a alegria está vindo. Eu tive um certo tempo, eu estava tão estafado, acho que da vez que eu voltei aqui, falei um pouco. Eu trabalhei tanto, mas tanto, que eu tive a chamada síndrome de burnout, que é queimar por fora e por dentro. É uma estafa que leva a gente a vários outros tipos de problemas. Eu pastoreava uma igreja há 17 anos, 2.000 membros, 120 células. E mais advogando, e mais viajando. E aquilo me estressou e eu comecei a ficar doente. Aí um belo dia Deus falou comigo: quer resolver o problema? Sim, Senhor. Foge. Senhor, mas como que eu vou fugir? Eu sou pastor, você tem 11 pastores. Entrega para um aí e vai embora. Como é que larga, irmãos, assim a coisa? E foi o que nós fizemos. Sabe, irmãos, quando eu estava lá na praia da Flórida, olhando para o mar que Deus fez para mim e para você, eu olhei para a minha vida passada, um pouco passada, e falei: Deus, o pastor me falou, nós não precisamos morrer pela igreja, nós precisamos morrer por nós mesmos. Morrer pela sua vida. A gente precisa aprender que esse lugar foi um lugar que Deus colocou para a gente viver. Aprender a viver. Ser diferente ali fora. Sabe, você imagina comigo, esse ambiente aqui, no louvor, na ministração, você cheio de Deus, o Espírito de Deus fluindo, você indo para sua casa no seu carro, aí você abre a janela da tua casa, abre as cortinas, entra um pouquinho de sol, aí você leva esse ambiente para lá e fala assim: o que aconteceu? Por que minha casa está diferente? Você vai falar o seguinte: porque aquela porção minha, não a porção do outro, aquela minha porção eu trouxe para cá. E sabe, eu não fazia isso, irmãos. Eu era diferente, a gente trabalhava, depois trabalhava lá, e esquecia de sentar, relaxar um pouquinho e falar: Deus, olha eu aqui, olha para mim. Hoje eu estou curado, graças a Deus, volto a advogar e faço aquilo que eu preciso fazer, porque a gente não pode parar nesse mundo, aí estamos nele. Como está a sua mente? É a próxima pergunta. Irmãos, eu não estou pregando, eu estou conversando. Como está a tua mente, suas emoções? O texto vai dizer, irmãos, que as pessoas que estavam do lado de fora começaram a complicar um pouquinho a situação. Então, cuidado com as pessoas que falam no seu ouvido. Quer uma orientação? Procura os pastores, os líderes. Porque hoje nós temos tanto acesso, nós vamos na internet e buscamos algumas coisas, e às vezes perguntamos coisas para a pessoa que nem cristão é. Orientações erradas. Olha para você o que acontece. Eles chegaram e falaram, que era comum a parteira colocar o nome nas crianças que nasciam, ou o grupo, então eles colocaram o nome dele será Zacarias, porque Zacarias era o nome do pai. Só que Deus já havia dado uma ordem anterior, o nome vai ser João. E quantas vezes, irmãos, nós colocamos o Zacarias em voga, sendo que Deus havia dito para nós falarmos em João. Nós fazemos aquilo que o mundo orienta a gente fazer, em vez de fazer aquilo que Deus nos orienta. Quantas palavras você já ouviu desse púlpito? E eu vou perguntar, quantas delas te mudaram de fato? Você vai sair daqui hoje com a ideia de que esperar uma dádiva. Você realmente vai aprender a esperar ou vai continuar nessa loucura que a vida te impõe? Você precisa aprender a comandar sua mente. Claro, quando é congênito, eu sou psicanalista, é outra coisa. Quando é um congênito, um problema de depressão, alguma coisa, você vai tomar um remedinho que vai te ajudar a restaurar alguns neurônios ali e por aí vai.
Mas às vezes, irmãos, é uma coisa tão pequena, é a tempestade nos copos d'água que fazemos e que simplesmente precisamos somente parar o copo, ou às vezes até pedir um irmão, me ajuda a parar esse copo, porque está uma tempestade aqui dentro. Pode ser grande, pode ser pequena, não sei o tamanho do seu problema, mas o tamanho do seu problema não é o tamanho do seu Deus. Quanto maior o seu problema, maior o teu Deus fica. Não pode sobressair, não tem como, irmãos. Então, Senhor, tem uma tempestade, vocês entendem? Tempestade num copo d'água? Então tem uma tempestade no copo d'água aqui, Senhor, eu não estou conseguindo segurar. Pede um irmão, pede um pastor, me ajuda a segurar. E aí aquele copo vai começar a ficar certinho. As águas da sua mente vão se acalmar. Aleluia. E aí você vai olhar, e a Bíblia ali vai dizer que o povo vai glorificar a Deus por causa da tua cura. Não é a ideia de quem te viu, quem te vê. É a ideia de quem te viu e quem Deus fez você ver. A única coisa que eu sei, irmãos, olha, é muito interessante. Tem uma época na minha vida que eu como pastor, né, eu cheguei a quase passar fome, uma igreja pequena. E aí um belo dia, irmãos, eu estava com tipo 2 euros, 2 reais, vou dizer reais, 2 euros, pouquinho de dinheiro para fazer uma compra no sacolão, comprar verduras e frutas. E no Brasil, tem um sacolão que ele é dividido. Uma parte é aquilo que chegou hoje, e a parte da semana passada, que é mais barato, é aquela que chegou, que era da semana passada, eles dividem, né? Ou seja, para não jogar fora, eles vendem um pouco mais barato, e aí eu com pouco dinheiro, eu falei, eu vou nesse de mais barato. Quando eu estou pegando aquela batata, a batata estava até um pouquinho já rogadinha, né? E quando eu estou pegando, o texto bíblico veio na minha mente. Se me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aí eu falei, Senhor, nesse caso, o melhor dessa terra não é essa batata, é aquela. A polidinha, a branquinha, né? Aquela que realmente dá gosto de ver. Eu larguei uns 2 quilos de batata e fui para o outro que era um pouco mais caro, 50% mais caro. Comprei menos. Agora, irmãos, quem é que fala que Deus não é poderoso para fazer render batatas? Uma batata que certamente daria para 2 dias, deu para 4, 5 dias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos obedecer a voz do Senhor, não a voz da nossa mente. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus fala, não aquilo que a sua mente está dizendo. Porque tem muita gente que faz o contrário, quer te ver. Irmãos, as pessoas aí fora, elas querem nossa destruição. Mas o Deus que está em cima quer ver a nossa bênção, a nossa paz, a nossa alegria. Você foi feito para ser alegre e não derrotado. O pastor falou de o gigante Davi, ou o gigante Golias. Davi não matou um gigante não, irmãos, havia outros 4. Davi matou mais um gigante que é pouco falado. Os outros irmãos, os amigos de Davi mataram. O próprio irmão de Davi matou outro gigante. Irmãos, tem gigante para tudo quanto é canto. Gigante da nossa mente, que outras pessoas colocaram. Então começa a cortar isso. Palavras que seu pai diz, palavras que sua mãe diz, palavras que seu ex-namorado diz, palavras que o marido diz, que a esposa diz, que você não vai conseguir. Não é verdade. O que é verdade está aqui nessa palavra. Tudo isso aqui pode crer. Deus vai te honrar. As pessoas chegaram para Isabel e começaram a colocar as coisas que não eram de Deus para a vida deles. Chegaram então também para Zacarias, a mesma pergunta. E Zacarias disse, olha, tem que ser de Deus. Eu creio que você vai sair daqui nessa manhã dizendo, tem que ser de Deus. Amém.